Olá, crianças. A professora está aqui para ajudar vocês a pontuarem esse texto que é a atividade de hoje, segunda-feira, né? E como muitos alunos não assistiram ao Zoom, a professora vai gravar para explicar essa atividade de hoje, que é a transcrição do trecho do conto do Chapeuzinho Vermelho. Nós vamos utilizando os sinais de pontuação que nós já aprendemos, tá? Então presta bastante atenção como que nós vamos fazer para vocês irem fazendo aí, tá ok? Esse trecho aqui, ele está no conto que a professora pediu para vocês estarem lendo do Chapeuzinho Vermelho, quinta-feira passada, aquele conto extenso com 3 folhas, tá? Só que aqui ele está sem pontuação. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse trecho e pontuar ele corretamente de acordo com como está no conto, certo? Então, vocês vão ter que fazer isso no caderno de vocês. Por quê? Porque nesse espaço que tinha lá, que tem no livro, são poucas linhas e o texto, esse trecho, ele é extenso, porque tem vários parágrafos. Então vamos lá? Então nós vamos supor que aqui é a folha do caderno de vocês, tá? Vocês vão fazendo como a professora vai começar. Então nós vamos lá. Olhando para aquela menina, nós vamos fazer o seguinte: a professora no computador vai copiando e colando e fazendo a pontuação, certo? Então vamos lá. Então eu começo olhando aquela linda menina. Vamos começando aqui. E vamos começar aqui. Vamos supor que aqui é meu caderno, tá bom? Meu caderno. Todas as vezes, e aqui, ó, é a margem. Deixa eu pôr essa margem mais pra cá. Então, peraí. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Então, faz de conta que aqui é a margem. Então, toda vez que eu vou começar a escrever um texto, a primeira coisa que eu faço é espaço de parágrafo. Qual que é o espaço de parágrafo que eu tenho que deixar depois da margem? Sempre um dedo, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar e copiar essa atividade aqui. Então, nós já começamos, a professora deixou espaço de parágrafo, que é esse daqui, tá bom? Olhando para aquela menina, o que vocês acham que eu coloco aqui? Olhando para aquela menina, porque o parágrafo ele é extenso. Quando é um parágrafo extenso, eu tenho que dar umas pequenas pausas. Então, para eu dar uma pausa, qual o sinal de pontuação que eu uso? Geralmente é a vírgula. Então, vamos lá. Vírgula, né? Esperei que a professora pôs um pontinho aqui errado. Então, é isso que vocês vão estar fazendo, né? Quem já leu o texto, deu uma analisada, vai conseguir. Olhando para aquela menina linda, vírgula. O lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Vamos copiar esse trecho. Então, vamos lá. O que vocês acham que eu vou colocar aqui nesse... Aqui, que ponto que vocês acham que eu posso estar colocando? Um ponto final, uma vírgula. Então, aqui é um ponto final, porque senão o parágrafo vai ficar muito grande. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela deveria ser macia e saborosa. Vamos ver se ainda continua, porque vocês perceberam que esses parágrafos do conto, eles são bem extensos. Então, aqui, o parágrafo é grande. Então, vamos lá. Então, vamos colocar ponto final. Queria mesmo devorá-lo num bocado só. Vamos ver aqui. Eu creio que vamos copiar essa frase e colocar aqui na frente, ó, como é no mesmo parágrafo, eu continuo, ó. Ctrl V. Só que esse queria, quando eu coloco o ponto final, eu posso continuar com letra minúscula? Sempre eu vou começar uma letra maiúscula. Queria mesmo devorá-la num só bocado. Ponto final, porque senão isso vai ficar muito extenso. Mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha, que poderia ouvir os gritos da vítima. Então, vamos até nesse espaço, copiar essa frase. Vamos colocar aqui. Ainda continua no mesmo parágrafo.
tá? Porque esse parágrafo, ele é extenso. Como eu coloquei ponto final aqui, o início dessa frase pode ser minúsculo ou maiúsculo. Então, sempre maiúsculo. Deu ponto, vou começar uma outra frase, eu sempre começo com letra maiúscula. Então, vamos ler. Mas não teve coragem, já até veio uma vírgula aqui de brinde, né? Temendo os cortadores da lenha, que poderia ouvir os gritos da vítima. Então, o que eu coloco aqui para finalizar essa mensagem? Ponto final. Mas ainda continua mais um pedacinho, vamos lá. Por isso decidiu usar de astúcia. Bom dia, linda. Então, esse bom dia, eu percebo que já não é um mesmo parágrafo. Então, vamos só colocar isso aqui, ó. Por isso decidiu usar de astúcia. Vamos copiar essa frase e terminar, colocar aqui, Ctrl V. Ponto final. Então, vamos lá. Olha aqui, lembrando, ponto final. Então, se eu vou começar uma frase, tem que ser com letra maiúscula. Por isso, decidiu usar sua astúcia. Ponto final. Olha como que continua. Bom dia, linda menina. Disse com voz doce. Disse com voz doce. E que, quando eu faço bom dia, linda menina, disse com voz doce. Aqui está tendo uma conversa, não está? Se está tendo uma conversa, o que eu faço? Então, eu vou ter que deixar o mesmo espaço, ó, na outra linha, né? Espaço de parágrafo. Eu vou dar mais um parágrafo aqui para ficar bem visível, um pouquinho mais, assim, ó, isso. Para vocês não confundirem. Ó, espaço de parágrafo. Se é uma conversa, eu vou deixar travessão. Então, qual que é a fala que eu vou copiar? Bom dia, linda menina. Esse bom dia, linda menina, eu posso estar falando com entonação ou sem entonação, mas o Lobo aqui, como ele não conhece muito bem a Chapeuzinho, ele falou sem entonação, sem intimidade. Esse bom dia, como está no começo da frase, eu sempre vou usar ele com letra maiúscula. E sempre que eu faço uma saudação, primeiro eu coloco, depois da saudação, bom dia, boa tarde, geralmente eu coloco uma vírgula para dar uma ênfase, né? Bom dia, linda menina. Tem um pontinho também, um pontinho, que quando a pessoa fala e na frente o narrador fala quem está falando, por exemplo aqui, ó. Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Eu coloco o quê? É tipo um travessão, assim, ó. Isso quer dizer que é para mim deixar um espaço e dar essa explicação, ó. Disse com doce, com voz doce, peraí. Disse com voz doce. Aí eu coloco aqui, ó. É tipo um tracinho, só que o tracinho da professora no computador, ele não sai completo, ele sai pausado. E aí eu coloco, como eu vou terminar a frase, eu tenho que pôr ponto final, tá? Então, continuando. Bom dia, respondeu o Chapeuzinho Vermelho. Então, é a mesma coisa. Se é um parágrafo, se é um diálogo, eu tenho que continuar começando esse parágrafo com o quê? Com travessão. Por quê? E com letra maiúscula. Por quê? Porque está tendo um diálogo, né? Então, vamos copiar tudo isso aqui, depois nós consertamos ele aqui no coisa, ó. Aí você vai pôr bom dia, ela vai responder, né? Lembra que tem aqui, ó, bom dia, respondeu o Chapeuzinho Vermelho. Tá tendo uma explicação. Quando vai ter uma explicação, eu coloco esse ponto, ó. Opa, isso aqui é outra versão. Esse aqui, ó, que é tipo uma explicação, eu dou um espaço e coloco esse pontinho aqui para mim colocar Chapeuzinho Vermelho. Então, eu vou só tirar isso daqui que eu já coloquei o bom dia, né? Então, vamos lá. Bom dia, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Ponto final. Terminou a mensagem, a informação e coloco ponto final. Vamos ver se tem mais diálogo.
Qual é o seu nome? Olha aqui, o diálogo continuou. Então, o que eu vou fazer? A professora vai copiar aqui. Se o diálogo continuou, eu tenho que começar com o quê? Com travessão e colocar o diálogo, né? Toda vez que eu vou colocar, aqui tá com letra minúscula. Se eu começo uma frase, sempre vai ser com letra maiúscula. Qual é o seu nome? Aqui eu vou estar fazendo uma pergunta. Se eu estou fazendo uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação, né? É isso que eu vou fazer. Aí ela responde, ó, Chapeuzinho Vermelho. Então vamos lá, ainda tá tendo um diálogo. Então eu venho aqui para o outro parágrafo e começo com o quê? Com travessão, porque a Chapeuzinho vai responder. Aí eu copio aqui, Chapeuzinho Vermelho. Como já é um nome próprio, sempre eu escrevo com letra maiúscula. Então a frase é com letra maiúscula. Aí eu ponho um ponto final, porque não tá tendo entonação, tá sendo um bate-papo sem muita intimidade, né? Continuando. Um nome bem. Aí ele fala: um nome bem certinho para você. Mas me diga, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Então vamos copiar tudo isso daqui, ó. Até no tão só. Porque o lobo tá perguntando para ela, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele. A fala ainda continua o diálogo, né? Então, o que nós vamos fazer? Travessão, né? Deixa a professora só colocar aqui esse travessão, que ficou meio feio. Aí. Eu acho que ele ficou fora. Aí, agora ficou bom. Aí eu vou copiar aquilo lá, porque no computador é mais fácil. Lembrando que eu nunca posso começar uma frase com letra minúscula, sempre eu vou colocar uma letra maiúscula. Então, vamos ler? Um nome bem certinho para você. Ponto final, não é vírgula. Se é um ponto final, vou continuar a frase com letra maiúscula. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Que ponto que eu vou usar aqui? Esse chapéu, ó, mas pra gente vamos analisar de novo, ó. Mas diga, Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho que dar uma paradinha, dar uma pausa, então eu vou usar a vírgula. Onde está indo tão só? Que ponto que eu vou colocar aqui? Se é uma pergunta, ponto de interrogação. Continuando, vamos lá. Vou visitar minha avó que não está muito bem de saúde. Então vamos lá, resposta da Chapeuzinho, vamos copiar. Vou visitar minha avó que não está muito bem de saúde. Creio que até aqui, ó. É a fala da Chapeuzinho, né? Que não está muito bem de saúde. Vamos copiar, Ctrl C, continua o diálogo, né? Não tá tendo diálogo, ela não tá respondendo, então vou começar o parágrafo, espaço de parágrafo, com travessão. Aí eu copio e venho aqui. Como estou começando a frase, eu tenho que colocar com letra maiúscula. Vou visitar minha avó, que não está nada bem de saúde. Presta atenção aqui, se eu falar desse jeito, vai ficar muito... Eu preciso dar uma pausa. Vamos ver onde que nós vamos colocar essa vírgula? Vou visitar minha avó. Aqui, eu posso dar uma paradinha e colocar a vírgula. Que não está muito bem de saúde. Já passei a informação, então agora eu vou colocar ponto final. Certo? Vamos ver se o diálogo continua, se a gente já muda para outro parágrafo. Diga-me... Ah, tá. Muito bem. E onde mora sua avó? Ó, muito bem. E onde mora sua avó? Ele pergunta. Então, essa fala aqui é do lobo. Então, vamos lá, vamos colocar essa fala. Muito bem. Onde mora sua avó? Então, essa é a fala do lobo. Como que eu vou transcrever para cá? Como é uma fala, eu vou colocar espaço de parágrafo, né? O travessão sempre. E vou copiar. Muito bem. Letra maiúscula, começo de frase. Esse muito bem, ele fala com uma entonação, ó. Muito bem. Então, que ponto que eu vou usar aqui, se ele falou com entonação?
É o ponto de exclamação, desculpa. A professora teve que... Ponto de exclamação. Deixa só a professora lembrar onde que tá o ponto de... Ah, tá. Ponto de exclamação, ó. Ponto de exclamação. Ah, não, mas não é esse não. É o contro. Ponto de exclamação. Quando eu também uso um ponto antes, eu tenho a próxima frase tem que ser letra maiúscula, né? E onde? Então, esse E aqui vai ser maiúsculo. E onde mora sua avó? Não é uma pergunta? Então, eu vou usar o ponto de interrogação, certo? Vamos ver se continua o diálogo. E onde mora sua avó? Aí ela responde: mais além no interior da mata. Mais além no interior da mata. Então, vamos lá. Mais além no interior da mata. Então, eu copio esse espaço, ó. Ctrl C e vou para cá, ó. Então, como eu vou começar de novo, espaço de parágrafo, né? Travessão, e vou copiar a frase. Como eu vou começar a frase sempre com letra maiúscula, nunca posso esquecer que é com letra maiúscula. Opa! Então, vamos lá. Mais além no interior, mais além, vírgula, porque aqui é um conectivo, no interior da mata, ponto final. Ela passou a informação, então vou colocar um ponto final. E aí, vamos ver se continua o diálogo, para o lobo falar mais alguma coisa. Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. Então, o lobo vai falar, né? Então, vamos lá. Ctrl C, se é uma fala, então eu continuo com espaço de parágrafo, travessão, letra maiúscula, porque eu tô começando sempre a frase. Explique melhor, ó, explique melhor, eu dou uma pausa, então eu vou colocar a vírgula. Chapeuzinho Vermelho, ponto final. Aí vamos ver se o Chapeuzinho responde. Numa casinha com venezianas verdes, logo após o engenho de açúcar. Então, imagino que seja até aqui, né? Que a Chapeuzinho Vermelho tá falando. Aí eu venho aqui, continuo como está tendo ainda o diálogo. O que que eu vou fazer? Espaço de parágrafo, travessão e copio, ó. Lembrando que é começo de frase, então eu vou fazer o quê? Letra maiúscula. Numa casinha com venezianas verdes, já tem até a vírgula aqui. Logo após o velho engenho de açúcar. Eu já passei a informação, que ponto que eu vou pôr? Ponto final. Voltando no texto, então vamos lá. O lobo teve uma ideia e propôs. O lobo teve uma ideia e propôs. Vamos ver. O lobo teve uma ideia e propôs, gostaria. Então, isso daqui é uma frase. Então, vamos copiar ela. Só que aqui já não tem ninguém falando, é o narrador que fala. Então, eu vou colocar no outro parágrafo, né? Espaço de parágrafo. E eu copio. Como eu começo de frase, sempre com letra maiúscula, né? Então, vamos lá. O lobo teve uma ideia e propôs. Propôs, ele vai falar. Quando a gente propõe alguma coisa, é porque vai falar alguma coisa. Então, eu vou ter, antes de uma fala, eu uso sempre o ponto, dois pontos. Então, se vai ter uma frase, então eu vou começar como? Diálogo, com espaço de parágrafo e travessão. Então, vamos colocar gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos ver o que mais que ele falou. Vamos copiar isso aqui, vamos pra gente ver como vai ficar. Gostaria, né? Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Já tem um ponto final de... Agora vamos ver. O que ele continua? Vamos fazer uma aposta para ver... Tá, é o lobo que continua falando, ó. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro. Eu irei... Quem chega primeiro? Eu irei para aquele atalho lá embaixo e você poderá surgir
seguir este. Então, eu creio que até aqui é a conversa do lobo, ó. Então, vamos copiar e colar e vamos analisar e colocar a pontuação certa. Se o lobo está falando, eu vou começar como na outra linha? Espaço de parágrafo, travessão, copio. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Ó, então vamos ver, onde que nós vamos colocar ponto? Gostaria de ir... Ah, tá. Gostaria de fazer... Ah, não, isso daqui, ó, desculpa. É tudo um parágrafo só. É assim, ó. Gostaria de também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Aí, aqui eu coloco um ponto, porque senão fica muito extenso o parágrafo. Aí, como eu vou começar uma nova frase, sempre com letra maiúscula. Eu irei por aquele atalho lá embaixo, abaixo, vírgula. E você poderá seguir este ponto final. Aí vamos ver, opa, pôs ponto e vírgula, ponto final. Vamos ver agora se está terminando. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. Então, vamos lá. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. Então, aqui é o narrador que está falando. Então, é outra pessoa. Então, eu vou na outra linha, outro parágrafo, mas eu não deixo apenas espaço de parágrafo e escrevo a frase, né? Chapeuzinho, né? Vermelho aceitou a proposta. Ponto final. Agora vamos ver. 1, 2, 3 e já, gritou o lobo. Então, aqui eu tenho uma conversa, né? Então, vamos lá. Essa daqui vai ser legal da gente pontuar. Se é uma conversa, eu começo com espaço de parágrafo, travessão. Espera aí. Opa, peraí. Então, aqui vamos fazer outra versão e copiar o que tá lá. Então, como começa aqui, eu vou começar com letra maiúscula. 1, 2, 3 e já, gritou o lobo. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, que pontuação que eu vou estar usando se é uma enumeração? Como que eu vou separar isso? Com vírgula. Então, vai ser 1, 2, vírgula de novo, 3 e já. Esse já, olha como que ele fala. 1, 2, 3 e já. Ele fala com emoção. Então, eu vou colocar o quê? Um ponto de exclamação. Gritou o lobo. Ponto final. Então, isso daqui é a transcrição que vocês vão fazer com esse texto dessa maneira, né? Então, a professora deu uma dica aqui para vocês verem como que vai ter que ficar no caderno de vocês, tá? E eu vou agora só diminuir aqui para ficar um texto mais visível, né? E vamos colocar os parágrafos menor. Aqui vai ser o simples, né? Então, olha como que ficou agora o trecho com pontuação, certo? Então, é isso. É isso que vocês vão ter que fazer, transcrever dessa maneira, só que no caderno de vocês, né? No caderno com letra bastão, nada de letra cursiva por enquanto. É essa explicação e é dessa forma que vocês têm que transcrever esse trecho do conto, tá ok? Qualquer dúvida, a professora tá aqui. Não tem como ser um vídeo curto, porque tem que explicar tudo, mas é isso. Até mais!